Queria chamar um personagem para bater papo com a gente aqui e para poder entender para onde nós estamos indo, porque nós ouvimos de vocês os combustíveis, o aumento desses combustíveis, nós ouvimos aqui o aumento dos alimentos, nós ouvimos falar sobre a crise hídrica. Isso tudo está impactando na vida do brasileiro. Eu queria chamar para o bate-papo o economista, escritor e filósofo Eduardo Gianetti. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito bom dia, ótima sexta-feira. E como nós ouvimos, né, pegando esse gancho, o primeiro momento em que o brasileiro percebe que as coisas estão indo para um rumo onde ele não sabe o que pode acontecer é esse, que quando eu chego no supermercado e observo que um produto está mais caro, que o combustível está mais caro, é aí que o brasileiro começa a se preocupar com a economia? Sem dúvida. É algo que afeta a vida cotidiana de praticamente todo cidadão brasileiro, o preço que ele encontra no mercado. Agora, também afeta muito a questão do emprego, né? Nós estamos com 14 milhões de desempregados, com um número de milhões de desalentados e com uma precarização das relações de trabalho no Brasil que é muito preocupante. Então, a vida do cidadão comum, tanto na questão da compra, do poder de compra da sua renda, como na questão do emprego, anda muito, muito complicada. Bom, um Brasil do tamanho do continente, com uma capacidade de produção de alimentos enorme, um dos maiores exportadores do mundo, capaz de alimentar 1 bilhão de pessoas, e ainda enfrentamos a realidade de gente passando fome e produtos caros. Então, esse fenômeno da inflação, William, ele é muito cheio de ramificações. Nós estamos assistindo no Brasil uma combinação de fatores internos e externos que levam a esse aumento de preços. Por um lado, como foi comentado anteriormente, você tem as commodities com preços bastante elevados por conta da recuperação da economia mundial. O mundo está crescendo esse ano 6%, segundo a estimativa do Fundo Monetário Internacional. Aumentou o preço da soja, o preço da carne, o preço do petróleo, o preço do minério. Isso é o aumento das commodities. Normalmente, quando você tem as commodities aumentando, e o Brasil é um grande exportador de commodities, você tem um fenômeno de valorização da moeda nacional, que é o real, quando as coisas estão funcionando normalmente. O que chama muito a atenção é que nós estamos tendo, este ano no Brasil, uma combinação de aumento das commodities com desvalorização da nossa moeda, que impacta muito o sistema de preços e leva a uma aceleração da inflação. O que nós temos que nos perguntar é por que, dessa vez, o aumento das commodities tem produzido uma desvalorização do real? E a resposta passa por 2 fatores. Primeiro, uma incerteza muito grande em relação às contas públicas no Brasil, o nosso déficit, a nossa dívida, o aumento dos juros para conter a inflação, que retroalimenta a dívida pública, isso é muito grave, é muito sério, e, ao mesmo tempo, você tem uma insegurança política institucional. Declarações muito intempestivas do presidente da República, e parece que agora ele se arrependeu, está dizendo que não vai por esse caminho, mas provocaram desvalorização da moeda. E essa incerteza leva a uma redução de investimentos, leva a uma fuga de capitais do Brasil. Os investidores externos saíram muito da Bolsa de Valores brasileiros, o que levou a uma queda dos papéis e a desvalorização da moeda. Além disso, para complicar um pouquinho mais, nós temos a crise hídrica, que impacta o setor elétrico, levando a operação das termoelétricas, que são muito mais caras do que a hidroelétrica, quando as coisas hídricas não estão ruins, e que impacta também, no curto prazo, hortifruti grangeiros, o milho, que são componentes muito importantes de toda a cadeia de alimentação do brasileiro. Esse é, num resumo muito drástico, mais ou menos o panorama que nós temos no tocante à inflação. O senhor falou sobre a crise hídrica. Em 2001, a população já foi taxada e pagamos mais caros pela energia. A ANEEL vai lançar agora a nova tarifa e, provavelmente, o brasileiro será penalizado de novo. Eu pergunto ao senhor, em números, o que representa isso no bolso do consumidor? Aí varia muito de situação para situação. Grandes consumidores de energia elétrica vão pagar uma conta muito maior do que pequenos consumidores. Agora, o fato é que é uma realidade do mercado. Se você precisa acionar termoelétricas que usam combustível, que usam gás, elas são mais caras para manter a sua operação do que as usinas hidroelétricas, do que as usinas alternativas, como a eólica e a solar. Então, encarece mesmo. Além disso, o preço dá um sinal
para que as pessoas economizem energia, para que as pessoas usem com mais critério e que não desperdicem desnecessariamente a energia elétrica. Então, o sinal de preços é um sinalizador de escassez, um sinalizador de que aquilo está menos abundante e que é preciso tomar cuidado para que todos possamos continuar consumindo sem o pior cenário, que seria um apagão, como ocorreu em 2001, que levou o governo a uma medida muito mais drástica. Professor, ouvindo o senhor, e eu queria, Janete, fazer uma pergunta. Com todos esses fatores que o senhor abordou aí, como a crise hídrica, elétrica, inflação, desemprego, crise política e fuga também do capital estrangeiro, qual vai ser o comportamento do Estado? Ele vai sangrar o consumidor até o final para manter o peso da sua estrutura? Não, o Estado não sangra o consumidor, William. Essa é uma frase um pouco violenta. Trágica demais. Porque a percepção que a gente tem é essa, em função quando a gente... Eu estou falando como leigo. Quando eu olho para os números e vejo esse cenário com a taxa de inflação e a gente vendo as pessoas reclamando na hora que estão comprando, pagando o combustível ou comprando lá o seu feijão, o seu arroz, o seu litro de óleo que está quase R$10 em alguns momentos, a impressão que nós temos é que nós estamos pagando uma taxa muito alta para manter um Estado forte. Mas o Estado não controla o sistema de preços. Nós estamos numa economia de mercado. Cada mercado tem uma dinâmica e tem uma realidade. O que o Estado brasileiro poderia fazer, e aí não é o Estado, é o governo brasileiro poderia fazer, é dar menos bola fora. Por exemplo, propor reformas que tranquilizem em relação ao equilíbrio fiscal brasileiro. A reforma administrativa, por exemplo, ela começou audaciosa e está saindo muito desidratada, porque ela foi se desfigurando, foi se esvaziando, e agora o impacto que ela vai ter no equilíbrio das contas públicas é muito reduzido, praticamente uma fração pequena do que era originalmente. A reforma tributária, o que está pairando hoje é um remendo do imposto de renda, simplesmente. Não é uma boa reforma abrangente, unificando os impostos, criando um imposto sobre valor agregado. Declarações intempestivas e conflito entre poderes, você vê o executivo brigando com o judiciário e o legislativo em conflito com o executivo, tudo isso afugenta o investidor, inibe os investimentos, cria incerteza, desvaloriza a moeda. Se nós tivéssemos um governo mais disposto a remar do lado certo, ele estaria ajudando muito a economia brasileira. Infelizmente, do ponto de vista econômico, também o que nós estamos vendo é quase um desgoverno. O senhor falou sobre o mercado regulando os preços, mas aí eu vou trazer o exemplo, por exemplo, do combustível. Quando eu pego a gasolina, eu tenho lá na bomba da Petrobras a distribuição e revenda com 10,8% do preço total. Aí eu tenho o custo do etanol, por exemplo, 16,9%. Aí eu tenho ICMS, 27,5%. CID, PIS, PASEP e CONFIS, com 11,3%. E a realização da Petrobras, ela fica com 33,5%. O senhor não acha que é muita taxa em cima de um produto? Nós temos uma carga tributária muito elevada e muito mal arrecadada, porque ela incide... Você toca num ponto importante aí, William. O sistema tributário brasileiro tem uma distorção na sua raiz, que é a dependência excessiva de impostos indiretos, impostos que incidem sobre itens de consumo do cidadão brasileiro, na energia elétrica, na telefonia, nos combustíveis, nos alimentos. Se nós tivéssemos um sistema tributário melhor desenhado, e tem uma proposta muito boa, que já está no Congresso, que é a PEC 45, unificando vários impostos num único imposto de valor agregado, com menos isenções, com menos exceções, nós teríamos uma carga tributária menor nos produtos, que são os impostos indiretos, e teria uma carga tributária maior sobre renda, sobre fluxo de lucros, de dividendos, de recebimentos, de um modo geral. Então, nós poderíamos desenhar muito melhor o nosso sistema tributário. É um paradoxo, porque o imposto indireto, ele incide desproporcionalmente sobre quem ganha menos. O brasileiro comum não tem sequer noção de quanto ele paga de impostos toda vez que ele consome alguma coisa.
porque esses impostos estão ocultos, estão embutidos no preço final do produto. Nós poderíamos sair desse sistema tão marcadamente calcado em impostos indiretos para um sistema bem mais equilibrado e que distribua melhor o ônus dessa carga tributária imensa, que chega a 33% do PIB brasileiro. De cada R$100 de valor que nós, sociedade brasileira, criamos com o nosso trabalho, o Estado brasileiro arrecada R$33. União, Estados e Municípios arrecada 1/3 da renda nacional. E na outra ponta, você tem o quê? Você tem um país que está no século XXI, no qual cerca de metade dos domicílios não tem coleta de esgoto, não tem saneamento. Você tem, no meio de uma pandemia, 30 milhões de brasileiros sem água tratada em casa, porque não tem encanamento, não chega a água tratada na casa deles. Não dá para suportar, não dá para tolerar um Estado com uma carga tributária tão elevada que não atende minimamente às necessidades básicas, elementares, de saneamento, de ensino fundamental de qualidade, de saúde pública, de segurança do cidadão, de transporte coletivo. Tem alguma coisa muito errada no Estado brasileiro. Ele é muito desequilibrado e ele é, sem dúvida nenhuma, um enorme concentrador de renda. Então, professor, falando sobre esse desequilíbrio, nós temos, é como se tivesse uma torneira aberta, né? Para eu ter um Estado forte, eu tenho que ficar retroalimentando ele o tempo inteiro. Para isso, eu tenho que aumentar impostos para alimentar esse Estado? Eu tenho que penalizar? Mas o senhor vai me responder isso logo depois do intervalo. Nós estamos com o Eduardo Jannetti, economista. Rápido intervalo aqui na Jovem Pan e a gente volta já já. Para onde o Brasil está indo? Os rumos da economia. Eu queria aproveitar e chamar agora o economista, escritor, filósofo Eduardo Jannetti. Eu fiz uma provocação para o Jannetti. Jannetti, fiz uma provocação aqui a respeito desse Estado pesado e dessa possibilidade de aumento de impostos para pagar esta conta em função de todo o gasto que nós temos. Mas antes de você responder, eu convido o Paulo Pozonov, o nosso comentarista, para acompanhar a sua resposta. Paulo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, William. Bom dia, Eduardo. Estou ansioso aí para ouvir a resposta do Eduardo agora. Eduardo, como é que nós pagamos essa conta? Aumentando impostos ou fazendo uma grande reforma? Uma coisa que o Brasil não precisa é aumentar mais a carga tributária. O que nós precisamos é entender por que é que uma carga tributária que já é tão elevada termina não atendendo às demandas legítimas da sociedade por políticas públicas de qualidade. Deixe-me dar um exemplo de um problema que é concreto e que vai se agravar nos próximos meses. Por conta do aumento da inflação, provocada por uma série de fatores, como nós já comentamos aqui, o Banco Central do Brasil tem aumentado a taxa de juros. Agora, observe a gravidade desse aumento da taxa de juros no momento em que o estoque da dívida pública cresceu tanto, como foi o caso no Brasil desde o governo Dilma e agora por conta da pandemia. Se o juro aumenta 1%, o juro que incide sobre a dívida pública brasileira, hoje em torno de 81% do PIB, se o juro aumenta 1%, como foi na última reunião do Copom, sabe quanto isso significa de gasto público adicional para pagar juros sobre essa dívida tão grande? Nós estamos falando 1% de juros médios sobre a dívida, nós estamos falando de cerca de 70 bilhões de reais. Para o ouvinte ter uma ideia, são 2 Bolsas Família anual por conta de apenas 1% de aumento de juros. Os juros no Brasil já aumentou e provavelmente vai chegar muito perto de 2 dígitos, se não até o final desse ano, no início do ano que vem. Nós vamos para um juro real elevado, como tínhamos no passado. Isso se compõe a um estoque de dívida muito elevada e, no fundo, o que está acontecendo é o seguinte: o Brasil hoje, o Estado brasileiro, precisa se endividar para pagar os juros de uma dívida que cresce a todo momento. Essa história não termina bem. Se a gente não passar por algum tipo de controle, e não será por aumento de impostos, mas por algum tipo de controle e de solução para essa persistente desvalorização cambial no momento em que as commodities estão se valorizando,
e, portanto, o Brasil deveria estar vendo uma apreciação do real e não uma desvalorização do real. Se nós não melhorarmos essa situação, nós vamos enfrentar uma crise fiscal e, eventualmente, um risco de inadimplência do setor público lá na frente. Paulo Pozonov. É curioso, né, porque a gente está aqui conversando e falando dessa diminuição necessária do tamanho do Estado, que é um Estado muito custoso. O presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito com uma plataforma econômica liberal, muita gente apostava no ministro Paulo Guedes que ele fosse implementar uma política liberal bem mais eficiente, que o Estado realmente fosse diminuir, né, que ministérios e também agora a gente tem aí essa reforma administrativa que é meio que para inglês ver. A gente sabe que existem muitas forças políticas, os funcionários públicos são uma força política muito importante, então é muito complicado, né, a gente falar em diminuição do Estado, mas enfim, 3 anos se passaram desde da eleição do presidente Jair Bolsonaro, desde que o Paulo Guedes assumiu a pasta ali da economia, da fazenda, e a gente vê que a gente chega aqui em 2021 com esses problemas aí de inflação, que como o Eduardo Janete já falou, tem também muita influência externa, né? Tem influência aí do preço das commodities, tem também influência do aleatório, o acaso aí, que é da crise hídrica, mas a gente vê que nesses 3 anos nada foi feito de muito bom para diminuir o tamanho do Estado, e bem pelo contrário, né, Eduardo, o teto de gastos, que foi uma medida muito importante, hoje em dia a gente vê que ela enfrenta muita contestação aí até por parte de autoridades. A mais recente foi o ex-ministro Aires Brito, que contestou o teto de gastos. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, Eduardo, com relação à nossa situação atual, porque essas notícias a respeito de inflação, da crise hídrica, do aumento de custo de vida, isso gera muita angústia nas pessoas, muita ansiedade, e a gente sabe, né, que o brasileiro tem essa visão de curto prazo sempre. Eu queria saber, existe alguma coisa que o governo possa fazer que tenha efeito de curto prazo? A gente sabe que tem todos esses influências externas, commodities, câmbio, tem a crise hídrica que não tem como controlar. Existe alguma coisa que o ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro possa fazer que tenha efeito de curto prazo? Paulo, eu concordo com a sua apreciação de que há um enorme desapontamento em relação à política econômica do governo Bolsonaro. Ele foi eleito com uma plataforma que parecia muito audaciosa e de uma orientação liberal, mas na prática o que aconteceu foi muito pouco. Praticamente não andaram as privatizações, e eu me lembro do Paulo Guedes durante a campanha dizendo que privatizaria 1 trilhão no primeiro ano. Eu lembro que ele prometeu que ia zerar o déficit primário no primeiro ano. Lembro que ele prometeu que ia abrir a economia, que ia aumentar a nossa integração ao Fluxo Mundial de Comércio. Não aconteceu rigorosamente nada. Então, o que a gente está vendo agora é o quê? É uma criação completamente descabida do IOF sobre crédito para financiar um gás adicional no Bolsa Família. Programas de transferência de renda não deviam ser questões de governo, deviam ser políticas de Estado, não podem estar à mercê do calendário eleitoral ou da ambição de um governante de dar um presentinho no ano da eleição. Não se faz isso. Não tem nenhuma bala de prata para resolver esse problema que nós estamos enfrentando de inflação. Controle de preços, o Brasil já tentou muito no passado, não resolve. Aliás, a Dilma foi a última encarnação desse tipo de gambiarra, né? De tentar segurar o preço dos derivados de petróleo, criou enorme distorção no etanol, depois começou a tentar maquiar resultados de inflação. Você lembra de ministro da Fazenda, Manteiga, pedindo para os governadores e prefeitos adiarem o aumento das tarifas de transporte público, deu aquela confusão das manifestações. Não é por aí. Não é por aí. Nós precisamos regras, precisamos clareza, precisamos segurança institucional, precisamos de um governo que não viva em conflito permanente com as outras instituições, como o Supremo, como o Legislativo, como os governadores de Estado.
Nós temos que trabalhar juntos e cooperativamente. Infelizmente, não é isso que está prevalecendo, e isso tudo é uma péssima notícia para a economia, porque se tem uma coisa que afeta a economia são as expectativas. Quando os agentes econômicos olham o futuro e ele está nebuloso, isso por si só afeta o comportamento agora. É menos investimento, é menos valorização dos nossos ativos, é desvalorização cambial e assim por diante. Então, se o governo parasse de atrapalhar, já seria uma grande coisa, Paulo. Bom, o senhor fala em expectativa, e todos nós temos, né? A expectativa de um mundo melhor. Inflação em alta, desemprego, aumento e perspectivas cada vez menores do PIB. E aí eu pergunto para você, Paulo Pozonov, é uma provocação. Nós estamos a um ano da eleição. Como fica o cenário político ou a disputa presidencial no meio de toda essa turbulência econômica? William, foi bom você perguntar isso, porque era justamente o que eu estava pensando aqui, escutando o Eduardo, que eu prevejo, né, que ano que vem, ano eleitoral, diante desse quadro econômico, a gente corre o risco de ver um discurso ainda mais populista, né, pregando justamente essas coisas nefastas que o Eduardo estava citando aí, como controle de preços, usar o Estado como um grande motor de estímulo da economia. De repente pode surgir até alguém com ideias mais heterodoxas ainda, do tipo controlar o câmbio, esse tipo de coisa que me preocupa ano que vem, nessa disputa eleitoral, quando o discurso econômico entra também, porque a gente sabe, né, Eduardo, que eu não quero parecer grosseiro aqui nem nada, mas a ignorância econômica, porque é um assunto muito complexo. Então, as pessoas agem muito com instinto, né? É muito difícil para a população entender como funciona a economia de mercado. Então, acho que as pessoas agem muito com instinto. Por isso que eu fiz aquela pergunta sobre algum tipo de medida de efeito de curto prazo que fosse capaz de acalmar o instinto das pessoas. Porque a gente viu ontem, por exemplo, a invasão da Bolsa de Valores, né? E a gente começa eu vendo aquilo, eu comecei a pensar que, bem, as pessoas aguentam muito dessa provocação toda, desse ambiente político instável, quando elas estão de barriga cheia. Mas quando elas estão de barriga vazia, a coisa complica um pouco, né? O ambiente social, violência, complica bastante. Então, a minha preocupação para o ano que vem é a gente tentar evitar, nesse nosso cenário, nessa nossa democracia tão conturbada, o surgimento de um discurso econômico muito, muito populista, que estimule ainda mais medidas aí, desenvolvimentistas, né, que a gente já sabe que trouxe um grande dissabor para o país aí nas décadas de 70 e 80. E só aproveitando esse gancho, eu queria só fazer mais uma pergunta para o Eduardo, se ele acha que a gente está no caminho de uma hiperinflação, se nada for feito, alguma coisa parecida com o que a gente viu nos anos 80, Eduardo. Concordo com sua análise, de novo, Paulo. Acho que você colocou bem, eu compartilho a sua preocupação. Acho que o risco não é apenas a exacerbação do discurso na campanha. Acho que é um risco muito concreto de uma guinada populista fiscal no último ano de mandato do Jair Bolsonaro. O que estão fazendo agora em relação aos precatórios, por exemplo, já é uma gambiarra. Para nominalmente, ou seja, nas aparências, manter a PEC do teto de gastos, eles estão retirando uma conta obrigatória, que é o pagamento de questões que já foram julgadas de dívida do Estado, e jogando isso para o futuro. Eu estou vendo essa criação ad hoc do IOF, que também não é uma coisa que parece pensada e que parece parte de algum tipo de orientação correta. É alguma coisa feita de forma muito oportunista para uma questão de curto prazo e de modo muito temporário. Do ponto de vista político, o governo Bolsonaro, que se elegeu prometendo uma nova política, já retrocedeu completamente no momento em que ele se aliou ao Centrão. Então, o populismo político já aconteceu no Brasil. O governo Bolsonaro hoje está praticamente rendido
as demandas e as pressões do Centrão. Tanto que não falam, por exemplo, em cortar emendas do parlamento, as emendas do relator, que era uma maneira de controlar gasto público e de liberar recursos para o auxílio emergencial. Seria o caminho natural. Não fazem. A reforma administrativa foi totalmente desidratada. O risco de uma guinada populista fiscal para fins eleitorais o ano que vem é muito ponderável. Se isso acontecer, nós vamos ver uma desvalorização ainda maior do real em relação ao dólar. Nós vamos ver alguma coisa parecida com o que foi aquela situação que antecedeu a posse do Lula no primeiro mandato, quando você teve uma mega desvalorização do real, e se nós fôssemos transportar aquilo para hoje, seria alguma coisa como uma taxa de câmbio de 7, de $1 para R$7, hoje, o que aconteceu na época do Lula. Não descarto a possibilidade de algum tipo de desvalorização no período que antecede a eleição dessa ordem no Brasil, o que teria um impacto muito grande sobre preços. Acho exagero dizer que isso nos coloca na rota da hiperinflação, mas sem dúvida nenhuma isso vai pesar muito no bolso da população e vai conturbar ainda mais o quadro eleitoral, que já não seria simples dada a polarização que prevalece hoje no Brasil. Agora, Janete, nós não podemos tirar desse bate-papo a pandemia, porque nós não tínhamos nenhum precedente em relação a isso. E ela impacta de forma muito severa a economia. Você falava sobre o plano do governo no início, né? E era um plano que mostrava um rumo, mas chega um momento que você não consegue mais fazer nada porque o país para. E nós estamos ainda nesses passos lentos da vacinação, com problemas de imunização, a retomada do comércio. E isso também é um fator muito importante. Como sair de uma pandemia ileso? Você tocou num ponto fundamental aí, William. Sem dúvida nenhuma, ninguém esperava a pandemia. Agora, nós esperávamos ter um governo mais esclarecido e mais eficaz na adoção de políticas, por exemplo, de vacina. Nós demoramos muito para agir. E não fosse a iniciativa do Butantan, a revelia do governo federal, teríamos demorado ainda mais para começar a vacinar a população. O Brasil está atrasado. Nós poderíamos ter feito melhor no combate à pandemia. Poderíamos ter adotado medidas de contenção, de isolamento e de uso de equipamento de proteção com muito mais ênfase e com liderança que faltou. Poderíamos ter evitado esse desastre que foi o kit baseado em falsa ciência, em pseudociência, né? O kit Covid, todas essas coisas que no resto do mundo não sequer entraram na pauta porque são descabidos. Então, sem dúvida, a pandemia mudou o quadro. Tivemos um ano sem pandemia, em que praticamente nada aconteceu também na política econômica, mas vamos dar o benefício da dúvida que o governo estava se preparando e se organizando para poder começar. Quando poderia começar, não começou porque veio a pandemia, mas aí como ele reagiu à pandemia deixou muito a desejar. O obscurantismo, o negacionismo, a gripezinha, um presidente que não toma vacina, uma coisa inexplicável, única no planeta, um líder de uma grande democracia que não dá o exemplo de tomar a vacina, não dá. Tudo isso é gol contra para a nação brasileira. Eu não queria partidarizar demais, mas eu me sinto, como cidadão brasileiro, realmente ver o presidente e a ONU sem ter a humildade de tomar a vacina, é uma coisa que me afronta. Paulo Pozzonov. Eu já vou discordar um pouco do Eduardo. Eu acho que o Brasil agiu... Eu questiono muito esse idealismo, né? Poderia ter sido melhor, acho que sempre poderia ter sido melhor, mas eu me questiono, assim, comparando com os Estados Unidos, que é um país de um tamanho semelhante, uma população um pouco maior e tal, também não existia, para mim não existia uma forma ideal de lidar com a pandemia. Eu concordo que muitos erros foram cometidos ao longo do último ano e meio, né, um ano e quase 9 meses aí de pandemia, mas enfim, erros, eu imaginei que erros fossem ser cometidos, porque é uma situação nova, né? A última pandemia que a gente teve foi há 100 anos desse tipo, e é uma pandemia que, enfim, tem suas peculiaridades. Concordo que muitos erros foram cometidos, mas eu questiono esse idealismo de poderia
ter sido melhor. O Brasil é assim, é um país, a gente sempre lidou com esse tipo de situação extrema com improvisação, então, e não esperava nada diferente do presidente Jair Bolsonaro, até as atitudes dele em relação à vacina, enfim, em 2018, acho que para muita gente ficou claro quem era o presidente Jair Bolsonaro, e o Brasil votou e elegeu aquele presidente que tinha aquelas ideias. Então, assim, o presidente, você pode até questionar as ideias do presidente Jair Bolsonaro, mas você não pode dizer que ele não foi fiel às ideias, né, que ele tinha ali nesse campo mais ideológico, e apregou durante a campanha e foi eleito durante a campanha. E hoje em dia, falando um pouco mais, voltando a falar da pandemia, o que eu questiono um pouco também, William, esse uso político da economia que está reagindo muito mal, né, a lockdowns, a todas as restrições, como isso afetou também o comércio mundial ano passado, esse ano também. De repente, todo aquele pessoal que estava pregando o fechamento, teve gente pregando um lockdown total no Brasil durante 15 dias ou mais, 3 semanas, e sendo aplaudido. Não, vamos fechar absolutamente tudo, e de repente essas pessoas hoje em dia estão jogando a conta dos prejuízos econômicos do lockdown também nas costas aí do governo e do presidente. A gente sabe que sempre foi contra, e até foi muito questionado por ser contra as medidas de lockdown. Então, eu vejo aí, novamente, a gente vai entrar no campo da eleição de 2022, que é o uso dos prejuízos causados também pelo lockdown, né, que foi apregoado, mas vai ser esses prejuízos, esse efeito econômico nocivo vai ser usado também contra o governo, contra o presidente Jair Bolsonaro, se ele pretender se reeleger. Eu observo que Janete está pedindo a palavra através dos movimentos, né? Janete, por favor, 1 minuto para você. É muito difícil trabalhar com contrafactual, Paulo. Eu concordo com você. Como é que poderia ter sido a história tal como ela não aconteceu? Agora, eu vou me permitir dizer uma coisa, que negacionismo e obscurantismo, no momento de pandemia, não ajudam ninguém. Os Estados Unidos viveu um problema, até certo ponto, parecido com o Brasil, porque no primeiro momento, Donald Trump quis negar a existência e a gravidade da pandemia. Exatamente como o Bolsonaro fez aqui. Agora, o infortúnio brasileiro, Paulo, com toda a franqueza, o presidente Bolsonaro, quando ele era deputado no Congresso, em 30 anos de mandato, ele apresentou 2 propostas de lei. 2. Sabe qual era uma delas? A pílula do câncer. A pílula do câncer. Uma pessoa que acredita em pílula do câncer é uma pessoa que realmente demonstra uma falta de preparo intelectual para assumir a presidência da República espantosa. É quase uma piada um país aprovar no Congresso Nacional a pílula do câncer. Imagine qualquer país minimamente educado, civilizado, é uma coisa... É difícil de acreditar que isso tenha acontecido no Brasil. Então, o infortúnio brasileiro é esse, é ter elegido alguém que acredita em pílula do câncer, e eu não acho que ele fez isso demagogicamente, não, ele provavelmente acreditava mesmo. Sim. É um infortúnio para o Brasil, num momento de uma pandemia em que se requer muita sobriedade, muita análise, muito pensamento científico, alguém que tem uma propensão ao pensamento mágico. Janete. Que acha que vai fazer propaganda de um remedinho e que ali está a salvação da pátria. Não vai.